Um time soberano, temido não só nas Américas, mas também pelo mundo. Um time que foi 3 vezes campeão mundial, 3 vezes campeão da Libertadores e 3 vezes campeão brasileiro. Um time soberano, que era temido por todos. Bastava ver só quando entrava na Libertadores. Todos os times conheciam São Paulo e viam que era um time extremamente difícil de ser batido. Um time vencedor e um time que de muitas glórias e que com certeza conquistou o mundo inteiro. Mas infelizmente esse tempo passou e o São Paulo hoje em dia parou no tempo e não consegue ganhar mais títulos há muito tempo. Claro, conseguiu ganhar a Sul-Americana de 2012, mas infelizmente é algo muito pouco. Não vemos mais o São Paulo ganhar um brasileiro, ganhar uma Libertadores ou até mesmo ganhar um Mundial de Clubes. E é por isso que eu trago hoje um vídeo aqui pra vocês dando a minha opinião sincera do porquê que o São Paulo se perdeu no tempo e não consegue ganhar mais títulos. E se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, porque tem 3 vídeos na semana, meus amigos. É isso mesmo, segunda, quarta e sexta vai ter vídeo aqui de futebol e sobre São Paulo Futebol, sobre o São Paulo Futebol Clube. Então se você já gostou do tema aí do vídeo aí, já deixa o joinha aí e ativa o sininho. Não fiquem bravos comigo aí, torcida São Paulina. Essa é só a minha opinião sincera do porquê o São Paulo Futebol Clube se perdeu no tempo e não consegue mais ser aquele São Paulo que infelizmente eu não tive o prazer de nascer na era em que o São Paulo foi campeão, os títulos mais importantes. Eu não cheguei a ver essa época, infelizmente. Eu queria ter visto o São Paulo ganhar muitos títulos, o São Paulo ganhar aquele Mundial de Clubes fenomenal que o Rogério Ceni fez. Quem lembra daquele Mundial, mano? Aquele Mundial que o Rogério Ceni foi o cara do jogo contra o Liverpool e que o São Paulo ganhou de 1-0 e que definitivamente passou a ser respeitado como um dos maiores times do mundo, meus amigos, um dos maiores clubes do mundo. Então, ó, não fica bravo comigo, essa é só a minha opinião sincera do porquê o São Paulo se perdeu no tempo e não consegue ganhar ou disputar mais nada. E o primeiro fator aqui da do São Paulo não conseguir mais ganhar títulos, infelizmente acaba se perdendo no tempo. O primeiro deles é com certeza a diretoria, meus amigos. A gente sabe que a diretoria do São Paulo vem sendo durante muitos anos aí a principal culpada e a principal arma que vem feito o São Paulo se retruncar e o São Paulo cada vez mais passar a imagem de derrotado. Por quê? Porque a diretoria, infelizmente, não só essa diretoria do Leco, mas a diretoria do Juvenal Juvencio, vem de anos assim, desde que mudou o estatuto, e a partir daí, desde 2000, o último título do São Paulo, pra vocês terem uma ideia, foi em 2008, e o São Paulo de lá pra cá não conseguiu ganhar mais nada, não conseguiu disputar títulos importantes por causa da diretoria, fazendo maus investimentos, fazendo muitas das vezes opinando, tipo, trazendo muito para a empresa. Eu acho que essa é a palavra certa, trazendo muito para a empresa o que acontecia muitas das vezes lá dentro do clube, dando um ar de que tinha crise, de que os jogadores não. De que a culpa era sempre do treinador, de que os jogadores não davam a vida, enfim, sempre via coisas de dentro do São Paulo e que faziam o ambiente ficar realmente pesado, meus amigos. E é coisa que antigamente isso não acontecia no time do São Paulo, porque o time do São Paulo era uma democracia, o time do São Paulo era um time sério. Jogadores de outros clubes vinham se tratar no time do São Paulo, porque era um ambiente de paz, era um ambiente onde os dirigentes não chegavam e simplesmente pegavam e soltavam tudo o que estava acontecendo no clube. O técnico não se dá bem com o jogador A, o técnico não se dá bem com o jogador B. Então eu acho que a diretoria, simplesmente essa, inclusive a do Leco, infelizmente é uma das maiores culpadas por time do São Paulo tá nessa situação do jeito que tá. O vilão pro São Paulo ter parado no tempo com certeza é a diretoria, que nas duas últimas décadas vem infelizmente afundando o time do São Paulo, meus amigos. A minha segunda opinião aqui, a minha opinião sincera pro São Paulo não conseguir mais voltar aos tempos de glória, com certeza, é infelizmente que o São Paulo vem sendo eliminado de muitos mata-matas. Não é novidade para ninguém que há muitos anos o time do São Paulo não consegue passar sequer nem de uma semifinal para uma final. Não consegue jogar uma Libertadores com garra.
como foi o caso desse ano. Infelizmente, esse ano foi uma das coisas que mais vexatórias que a gente já viu. O time do São Paulo foi eliminado na fase de grupos por um time desconhecido chamado Tajeres. O time do São Paulo não conseguiu, infelizmente, tomou um gol lá e na volta não conseguiu virar o jogo ou fazer um jogo no digno que agradasse a sua torcida, ou até mesmo fazer um gol para simplesmente levar decisões para os pênaltis. Mas não foi só isso. Durante muito tempo, o São Paulo não consegue disputar finais, não consegue jogar de igual para igual e infelizmente cria esse ambiente no meio da torcida, não é? Porque sempre quando tem um jogo decisivo, quando o São Paulo chega nas oitavas de final, chega nas semifinais, infelizmente a maioria dos torcedores, inclusive eu, já fala, poxa, a gente duvida, né, que o São Paulo vai passar. A gente duvida. Por quê? Porque isso vem acontecendo durante muitos tempos, cara. O time do São Paulo hoje em dia é o time que mais é eliminado em competições de torneios mata-matas. O São Paulo não consegue chegar numa semifinais. Chegou numa final do Brasileiro contra o Corinthians, mas muito por um milagre. Olha lá, mano. E olha lá, a final nem foi tudo isso. O time do São Paulo não jogou bem. Enfim, mano. Durante muito tempo isso vem acontecendo. O São Paulo não consegue, infelizmente, vencer torneios mata-matas e sempre é eliminados, o que infelizmente isso acaba, né, decepcionando o seu torcedor e acaba fazendo com cada vez mais nós duvidarmos do nosso elenco e, claro, da diretoria. E o terceiro fator aqui que infelizmente acontece no time do São Paulo e que infelizmente vem fazendo o São Paulo cada vez mais parar no tempo e não conseguir conquistar títulos é infelizmente a troca de técnicos. É isso mesmo, meus amigos. O São Paulo é o time que mais troca de técnicos ano após ano e isso desde 2010, 2008, velho. Só basta a gente ver a lista de técnicos que já passaram pelo time do São Paulo. Osório, Bausa, Doriva, Emerson Leão, Ney Franco, Dorival Júnior, Muricy Ramalho e agora Cuca, que a gente não sabe se vai permanecer no elenco do São Paulo até o final do ano. Então o time do São Paulo é assim, contrata um técnico, o técnico fica 3 anos e depois eles demitem. Infelizmente é assim, não só hoje no São Paulo Futebol Clube, mas no futebol brasileiro. Então isso acaba atrapalhando a estrutura, acaba atrapalhando a formação do time. Isso acaba fazendo a cabeça do jogador ficar de ponta cabeça, porque sempre vai acontecer de trocar técnicos e eles sempre vão ter que se adaptar ao novo estilo de jogo. Isso vai cada vez mais desgastando o elenco e eu acho que pra mim, na minha opinião, esse é o principal fator do time do São Paulo ter parado no tempo e de não ter conseguido ganhar mais nada. Troca de técnicos, mas aquela troca de técnicos assim, absurda. Se a gente pensar em quantos técnicos já passaram pelo time do São Paulo, a lista é muito grande. Isso não pode acontecer. O São Paulo precisa parar com isso. Tá o Cuca aí agora, espero que ele consiga fazer esse time do São Paulo jogar, espero que a diretoria tenha paciência e que a torcida também dê paciência, porque o Cuca realmente está conseguindo montar um time forte, está conseguindo montar um time competitivo, então a gente tem que ter muita paciência com esse time do São Paulo, ter paciência com o jogo, com ele, porque o Cuca ele é um cara extremamente profissional, ele já ganhou título no Atlético Mineiro, montou um grande time no Palmeiras, então, mano, ele é o cara que vai fazer esse time do São Paulo jogar. Porém, chegamos aqui à quarta e último fator que, ao meu ver, fez com que o São Paulo parasse no tempo. Contratações desnecessárias, é isso mesmo. O São Paulo Futebol Clube é um time que gasta muito com jogadores, cara, mas eu não diria jogadores que a gente, infelizmente, acaba criando uma expectativa em cima disso. Mas que infelizmente a gente vê aí jogadores que infelizmente não têm o mesmo desempenho que tem outros clubes. É só a gente pensar, cara. A gente tem o Lucas Prado, tem o Allan Kardec, tem o próprio Bruno Pérez que passou por aí, ou até mesmo contratações de jogadores que não deveriam ser contratados, jogadores que foram contratados e que não conseguiram jogar, infelizmente não conseguiram jogar nenhum jogo no time do São Paulo. Então, infelizmente, para mim esse é o quarto fator que influencia muito para o São Paulo não conseguir ganhar títulos. Contratar jogadores caros que infelizmente não rendem, jogadores que não são
do perfil do time do São Paulo, ou que por algum momento jogaram bem no time do São Paulo, mas depois, infelizmente, não conseguiram voltar a ter uma passagem boa, ou enfim, não conseguiram render com a camisa do São Paulo. Então, para mim, esse é o fator. Eu acho que o São Paulo tem que contratar jogadores pontuais, jogadores que o próprio treinador pedir, não contratar jogadores que por meio de emoção, contratar jogadores porque quer, é jogador no mercado e tal. Enfim, tem que contratar jogadores pontuais, jogadores que agradem ao técnico. Por o São Paulo começar a parar com isso, com certeza o São Paulo vai conseguir voltar a ser o São Paulo soberano. Beleza? Porque o São Paulo tem uma base muito boa, o São Paulo tem uma base muito forte, que eu diria que depois da do Santos, para mim é a melhor, sem dúvida nenhuma. Se parar com esse negócio aí de vender jogador, de mandar jogador pra Europa, enfim. Eu acho que para mim o São Paulo com certeza vai parando com esse negócio, com certeza o São Paulo vai voltar a ser o São Paulo de antigamente, até porque dá pra ver que aquele time campeão antigamente no time do São Paulo, metade dos jogadores eram da base e que com certeza conseguiram evoluir no clube e conseguiram conquistar e criar uma história vencedora no time do São Paulo. Esses foram os meus 4 fatores aqui, na minha opinião, ao meu ver, na minha opinião, que fazem com que o São Paulo, infelizmente, esteja nessa situação que está e que não consiga ganhar títulos. Se você concorda com a minha opinião, deixa seu like aqui, eu quero ouvir a sua opinião aí. Escreva aqui nos comentários se você concorda comigo, deixa aí nos comentários aí o porquê o São Paulo parou no tempo, porque o São Paulo não consegue ganhar títulos. Eu quero muito ouvir a sua opinião. E eu acho que é isso, rapaziada. Muito obrigado pra você que acessou até o vídeo, acessou até o final do vídeo. Tamo junto e é nóis. E vamos falar de futebol porque aqui é tricolor, rapaziada. Tamo junto.